Uma reversão na decisão de Moro contra Vaccari. Tribunal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, absolveu o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, de uma condenação de 15 anos e 4 meses imposta por Sérgio Moro. Condenação por lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção passiva. A decisão foi tomada por 2 dos 3 juízes que compõem a corte, Leandro Paulsen e Vitor Luiz dos Santos Laus. O relator João Pedro Gebran pediu a condenação, os outros 2 pediram a absolvição. E é importante essa questão porque delação premiada virou a bola da vez no processo penal brasileiro. Todo dia, todos os jornais, todas as televisões, todas as emissoras de rádio, e praticamente a gente tem a impressão que todos os agentes da Polícia Federal e todos os políticos brasileiros só se envolvem em delação premiada. É a bola da vez. Nesse caso, também. Caso de setembro de 2015, Moro citou falas de 5 delatores. 5. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras. Alberto Youssef Doleiro. Augusto Mendonça, que é executivo da Toyo Setal. E Eduardo Ermelindo Leite, ex-vice-presidente da Camargo Correia. Todos delatando Vaccari na questão que era objeto de análise naquele processo. Os depoimentos incriminatórios, considerados apenas os colhidos nos autos, diz o juiz, provém não de 1, mas de 5 colaboradores, formando um todo coerente. É o que consta da sentença que foi reformada pelo tribunal. Houve recurso da defesa e o tribunal entendeu que apenas a delação não basta para condenar. É a manifestação, por exemplo, aqui na matéria da Folha, de um professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio, Tiago Bottino. É o recado de que juízes deram é que delações não bastam para condenar. Evidente que isso aqui haverá novo recurso agora do Ministério Público para o STJ, o chamado recurso especial, e recurso para o Supremo Tribunal Federal, chamado recurso extraordinário. E é bom que tenha esses 2 recursos, que eu, sinceramente, como estudioso do direito, gostaria que essa questão fosse parar em todas as cortes brasileiras. Quero saber o que os juízes do STJ que vierem a julgar essa questão e os ministros do Supremo que vierem julgar essa questão, que posição eles têm diante desse fato. A delação premiada. O direito tem alguns princípios, são abstratos, mas para o direito valem como a realidade da Catedral da Sé. Princípio do indúbio pro réu, a dúvida favorece o acusado. Isso é um princípio que tem a grandeza da Catedral da Sé dentro do processo. Quando se vai para o campo da doutrina, eu tenho citado aqui, maior analista da prova criminal, um dos maiores, Mittermeier e Malatesta, são os 2, um alemão e outro italiano, Nicola Framarino dei Malatesta. As provas do processo criminal. Ele diz o seguinte: o juiz, quando está diante de um depoimento da testemunha, ele tem que ver, primeiro, a forma desse depoimento,
o conteúdo desse depoimento, escoimando os absurdos, como, por exemplo, se alguém disser que viu na Praça da Sé um elefante voando. Isso não existe. A frase, aliás, é citada pelo próprio Malatesta no seu livro, O Elefante Voando. Eles não vão acreditar. Mas também o interesse de quem depõe. Fundamentalmente tem que ver o interesse de quem depõe. Olha, eu, como todos os brasileiros, quero que todos os corruptos apodreçam na cadeia. Mas, fundamentalmente, eu quero que o processo crime no Brasil se volte com a análise profunda em torno da certeza para condenar um cidadão brasileiro. É onde Beccaria deu uma grande lição, é outro doutrinador italiano. Cesare Beccaria. Ele fala: as minhas mãos tremeriam se eu tivesse que condenar alguém sem a certeza da sua culpabilidade. Essas frases soltas, né, que tem por aí, não, todo mundo já sabe, então vamos condenar, não valem no processo penal. Os senhores querem ver uma coisa? Semana passada, um avião com 600 quilos de cocaína foi obstado pela FAB, pelos aviões da FAB. De acordo com a FAB, o piloto Apuena Índio do Brasil havia informado que a aeronave matrícula PTIJ decolara da fazenda Itamaraty Norte, com destino a Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso. Fazenda que pertence à família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Todos os jornais noticiaram isso. O que é que se sabe agora? Não é verdade. Segundo a Polícia Federal, tanto o piloto quanto o copiloto, presos na noite de segunda-feira, disseram em depoimento que elaboraram um plano falso de voo para ludibriar a fiscalização em caso de alguma parada. Ainda segundo a Polícia Federal, há indícios de que a droga tenha sido embarcada na Bolívia e não no Brasil. Volto à Beccaria. As minhas mãos tremeriam se eu tivesse que condenar alguém sem a certeza da sua culpabilidade. E volto a Malatesta, outro analista da prova, que diz que o processo crime é o que há de mais sério no mundo. Nele, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, cristalino como qualquer grandeza algébrica. Nada de anfibiológico, nada de ampliável. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.